rolou em Belo Horizonte no último final de semana a Arte BH, uma feira de arte que reuniu galerias de Belo Horizonte e de todo o país, com mais de 100 artistas expostos, traçando um panorama da arte moderna e contemporânea. A gente foi lá conferir, olha só. Arte BH é uma feira que reúne galerias de arte. As principais de Belo Horizonte, que integram o 10 Contemporâneo, que é um núcleo que organiza circuitos e grandes exposições na cidade, e outras galerias convidadas, com propostas um pouco diferentes das que tem aqui. A curadoria das galerias e também das obras foi feita a muitas mãos. Então, o projeto não é um projeto pessoal meu. Eu organizo já desde 2011 uma feira de arte em São Paulo, que se chama Parte. A Arte BH deriva um pouco daí, mas é uma feira pensada realmente para Belo Horizonte. Por exemplo, o José Bechara, que é um artista que eu estou mostrando. Ele está terminando uma exposição que ele fez no MAN do Rio de Janeiro, que é uma exposição que eu acho que ficou 3 meses, que foi muito visitada. Então, essa aqui é como se fosse um pequeno fragmento, né, dessa exposição. Quem não pode ver essa exposição no Rio de Janeiro, pode ver uma pequena parte dela aqui. E é muito interessante, assim, que aí você consegue ver nos trabalhos que o artista usa, por exemplo, fragmentos de metal na pintura, que é um material usado em escultura. Que é geralmente esculturas monumentais, né? Que o artista ele faz seus trabalhos utilizando o tempo como elemento da pintura, né? Que ele utiliza, por exemplo, lonas de caminhão, que ele troca com caminhoneiro e essa lona já vem carregada de memória. As galerias trazem também artistas consagradíssimos. É o caso do Abram Palatinic, Tomiotaki, Cícero Dias, Volpi. São artistas de Cavalcante, são artistas que todo mundo, às vezes, talvez não lembre exatamente a imagem, mas ouve o nome e fala assim, opa, conheço, sabe? E tem obras deles todos na feira. Amilcar está aqui falando e lembrando de mais alguns. São artistas muito relevantes pela sua obra e também pela influência que eles exerceram para a geração seguinte. Ninguém precisa, para conviver com arte, ter obras de arte em casa. Só pode ir em grandes exposições e se nutrir de arte. Ter uma obra de arte em casa é um capricho, né? É uma coisa gostosa, é um presente para si ou para alguém. E para esse novo colecionador, enfim, para essa pessoa que quer começar a conviver com arte ou que já convive, quer ver outras coisas, tem desde os artistas jovens aos grandes nomes, em gravuras e também em trabalhos únicos. Está em cartaz no CCBB BH o espetáculo Blackbird. A peça é inspirada em um caso real de pedofilia e apresenta o reencontro de um homem com uma mulher. Blackbird, ele surgiu na nossa vida por conta de nós termos trabalhado muito tempo, nunca trabalhamos juntos. Sempre uma carreira separada, nós estamos juntos há 18 anos, mas é uma carreira que seguimos separadas. Até que um dia a gente pensou, por que a gente não trabalha juntos? Né? E eu comecei a pesquisar um texto que pudesse mexer com a gente mesmo. Então é a história de um homem, tem 41 anos de idade, com uma menina de 12, se envolvem, eles têm uma relação de 3 meses, onde obviamente há muito prazer, e muito prazer emocional e físico entre os dois, e depois obviamente ele vai preso, cumpre pena por pedofilia, 6 anos, sai da prisão, muda de cidade, muda de nome, constitui família, e aí os 15 anos que se passam até eles se reencontrarem, aí vem o esfacelamento
da personagem feminina. Emocional e psicológico dessa personagem feminina. E o que é bacana no texto é que o texto retrata esses dois personagens 15 anos depois do ocorrido. Então, o nosso espetáculo aqui não tem cena de nudez, não tem cena de estupro, não tem essas cenas constrangedoras. O que a gente tem, o que a gente coloca em cena são as consequências, tanto para o abusado como para, né, a abusada, o abusador, as consequências desse crime, né, psicológicos e físicos que ficaram aí nos dois. A peça Nos Porões da Loucura, baseado na obra homônima de Irã Firmino, já foi assistida por milhares de pessoas. O espetáculo conta a trajetória do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, onde 60 mil pessoas morreram. E agora a equipe responsável pelo espetáculo investe na mostra Nos Porões da Loucura, que está em cartaz aqui no Teatro Marília. E a gente está aqui com o Luiz Paixão e com a Ana Guzmão. Gente, muito prazer vir aqui conversar com vocês e conferir um pouquinho dessa mostra. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. Para a gente começar, o que vocês prepararam? Então, a mostra ela é composta pelo espetáculo Nos Porões da Loucura, 5 filmes, 4 curtas-metragens e um longa, 2 exposições, uma exposição de 12 fotografias do Guilherme Bergamini e uma exposição do Centro de Convivência da Prefeitura de Belo Horizonte. Aí são vários centros de convivência com produção dos usuários. E nós temos 2 debates. Um debate que já aconteceu no domingo, dia 6, e um debate que vai acontecer no dia 20. O debate do dia 20 é sobre a questão da arte hoje, como utilizar depois da Anísia da Silveira, né? Quais são os desdobramentos disso e como a arte é utilizada no tratamento dos portadores de sofrimento mental. E a mostra ela foi pensada assim com qual proposta? O espetáculo, desde que a gente começou a pensar ele em 2015, ele sempre se mostrou com uma força muito grande, uma força que a própria temática impõe. E, então, desde a estreia dele no Festival Internacional de Teatro, a gente já propôs a exibição do curta-metragem Em Nome da Razão e um debate, porque é ainda um tema muito árduo para a gente, né? A questão do respeito à diferença, a questão do entendimento do outro de uma forma tranquila como tem que ser. E aí a gente chegou num ponto que a nossa pesquisa sempre foi muito grande, uma pesquisa iconográfica muito grande, cinematográfica muito grande. E a gente começou a ver tanta coisa legal, falando, por que a gente não divide isso? Né? Então foi muito nesse caminho de querer mostrar ao público através de outras linguagens também, porque a gente entende que essa possibilidade de ser multiartística, ela engrandece o debate, ela amplia o debate, que é extremamente necessário. E outras coisas também foram acontecendo ao longo dessa nossa trajetória, desde 2016, porque a exposição de fotos do Guilherme Bergamini, por exemplo, foi um presente para a gente. Porque o Guilherme veio assistir o espetáculo, ficou tão tocado pelo espetáculo que começou a pesquisar sobre, foi a Barbacena, tirou fotos lá das ruínas do hospital e aí depois chamou um artista plástico para fazer um nanquim sobre as fotos da revista Cruzeiro e aí surgiu a exposição. Né? Então... Só um negocinho, só para que essas fotos da revista Cruzeiro, é importante destacar que a Cruzeiro em 61, ela entrou lá e fez uma reportagem. Foi a primeira reportagem que teve, né? Isso no Hospital Colônia de Barbacena. De Barbacena, né? Chamado Sucursal do Inferno, né? Que chamava a reportagem. E é a partir dessas fotos aí. Tem uma foto clássica, né? Que é essa foto que ele convidou um artista plástico para fazer o nanquim, que são os homens no pátio. Né? O pátio é muito simbólico, sendo que o espetáculo se passa no pátio
do hospital, né? Eles ficavam um dia inteiro no pátio sem fazer nada. Então, e aí como isso tudo, como a gente viu, e as fotos são muito bonitas, assim, elas têm um contraste entre a decadência, porque são as ruínas do hospital, então é aquela solidão, aquela decadência, mas elas são poéticas. Então falamos, gente, nós temos que mostrar isso, né? E aí conseguimos imprimir as fotos e trazê-las. Então é muito nesse sentido, um pouco também a trajetória do espetáculo nesses anos, nesses 2 anos, que são curtos, mas intensos, e de ampliação da discussão com o público. A gente tem que dar uma pausa na nossa conversa rapidinho, mas no próximo bloco o Arranjo já volta.